Já aconteceu de você se preparar durante semanas para um concurso, para uma apresentação ou até mesmo para aprender uma nova habilidade e na hora em que realmente precisa lembrar do conteúdo, parece que sua mente fica em branco? Ou talvez você tenha se perguntado por que lembra com facilidade da letra de uma música que ouviu apenas 2 vezes, mas não consegue guardar um conceito que estudou por horas? Essa sensação não significa que você tem um cérebro fraco ou que está destinado a esquecer as coisas. O que realmente acontece é que muitas vezes usamos um caminho ineficaz para aprender, insistindo em métodos que mais desgastam do que ajudam. E é aqui que entra uma descoberta poderosa. Você pode treinar sua memória e acelerar o aprendizado em apenas 5 minutos por dia. E isso não é conversa motivacional, é ciência aplicada ao seu dia a dia. A maioria das pessoas acredita que memorizar é simplesmente repetir a mesma informação dezenas de vezes, como se empurrar o conteúdo à força fosse suficiente para gravar tudo de forma definitiva. Essa prática, conhecida como repetição mecânica, até pode gerar algum resultado imediato, mas no longo prazo ela se mostra frágil, porque não cria vínculos profundos dentro do cérebro. É como rabiscar numa lousa sem fixar nada. O problema é que quanto mais você insiste nesse método cansativo, mais frustrado se sente, porque as falhas de memória parecem não diminuir. É um ciclo que drena sua confiança e energia. Mas e se eu te disser que a memória não funciona apenas colocando informação dentro dela, e sim puxando informação para fora? Sim, o segredo não é o acúmulo, e sim o resgate. O cérebro se fortalece quando é desafiado a buscar, reorganizar e consolidar aquilo que já foi visto. Esse é o ponto central das técnicas modernas de aprendizado: provocar o esforço ativo de recordar. É exatamente isso que neurocientistas descobriram em laboratórios e comprovaram em pesquisas publicadas em universidades respeitadas. Quando você treina a mente para recuperar, em vez de simplesmente reler, a chance de guardar o que aprendeu aumenta de maneira absurda. E o melhor é que não precisa de horas de estudo ou técnicas mirabolantes. Apenas 5 minutos de prática diária mudam completamente a forma como você grava informações. Esse método que vou compartilhar com você se apoia em 3 etapas simples, que podem ser aplicadas em qualquer área da sua vida. Seja para aprender um novo idioma, guardar conceitos de matemática, preparar-se para uma palestra ou até mesmo para lembrar dos nomes das pessoas que conhece no trabalho, esses 5 minutos vão se tornar seu melhor aliado. Não importa se você tem 16, 40 ou 70 anos, o cérebro é plástico e a neurociência já provou que a capacidade de memória pode ser desenvolvida em qualquer fase da vida, desde que estimulada da forma certa. E aqui está a boa notícia: a forma certa é muito mais prática do que você imagina. O primeiro pilar é o que eu chamo de ativação rápida. Em vez de abrir o caderno e reler as anotações de ontem, você vai pegar um espaço em branco. Pode ser uma folha solta ou a tela do celular. E durante 60 segundos, escrever tudo o que conseguir lembrar do que estudou no dia anterior. Não importa se sair bagunçado, sem ordem, com lacunas. O que vale é o esforço de trazer de volta a consciência. Esse exercício provoca algo chamado recuperação ativa. É nesse momento que o cérebro entende: essa informação é útil, eu preciso reforçar esse caminho. O resultado é que as conexões neurais que sustentam a memória se tornam mais fortes, como trilhas sendo abertas no meio de uma floresta. O segundo pilar é o que eu gosto de chamar de ligação criativa. Aqui você vai usar 2 minutos para transformar as informações mais difíceis em imagens engraçadas, estranhas ou até exageradas. Parece infantil, mas não é. O cérebro tem uma tendência natural a gravar aquilo que foge do padrão. Então, se você precisa lembrar de 2 conceitos complicados, inventa uma cena absurda que una os 2. Imagine, por exemplo, que precisa guardar o termo fotossíntese e oxigênio. Em vez de repetir dezenas de vezes, cria uma história visual em que uma árvore gigante coloca óculos escuros para pegar sol e começa a soprar balões de oxigênio.
É ridículo, eu sei, mas justamente por isso fica gravado. É como colar um post-it fluorescente na sua mente. O terceiro pilar talvez seja o mais subestimado: o descanso intencional. Depois de ativar e ligar as informações, você não vai correr para a próxima tarefa. Pelo contrário, vai reservar 2 minutos em silêncio absoluto, de olhos fechados, apenas respirando fundo e deixando que o cérebro trabalhe em segundo plano. Essa pausa não é perda de tempo, é exatamente o momento em que ocorre a chamada consolidação da memória. É quando o que você revisou e associou deixa de estar apenas na memória de curto prazo e começa a se fixar em regiões mais profundas, como o hipocampo. Em outras palavras, é nesse instante de quietude que o aprendizado ganha raízes. Perceba que esses 3 pilares somados dão apenas 5 minutos. 60 segundos de ativação rápida, 120 segundos de ligação criativa e mais 120 segundos de descanso intencional. Parece simples demais para funcionar, mas é justamente a simplicidade que faz o método ser sustentável. Não exige agenda apertada, não exige motivação inabalável, não exige dedicação de monge. Exige apenas 5 minutos do seu dia, o que significa que qualquer pessoa pode aplicar. Até aqui você entendeu a lógica científica e os 3 pilares que sustentam esse processo. Mas agora quero te conduzir passo a passo dentro desses minutos, mostrando como aplicar de forma prática, sem enrolação, para que você comece hoje mesmo. Agora que você já conhece a lógica dos 3 pilares, chegou a hora de visualizar como eles funcionam na prática do dia a dia. Vamos começar pelo primeiro, a ativação rápida. Aquele minuto de recuperação ativa que parece pequeno, mas faz toda a diferença. Imagine um estudante que está se preparando para uma prova de biologia. Em vez de abrir o livro e reler os parágrafos sobre células, ele pega um caderno e escreve, sem olhar nada, o que lembra. A célula tem membrana, núcleo, mitocôndria. Acho que tinha também ribossomos. Mesmo que ele não se lembre de todos os detalhes, o simples ato de puxar a informação faz com que a mente acione rotas neurais escondidas. Mais tarde, ao rever o conteúdo, o cérebro vai preencher as lacunas com muito mais facilidade porque já foi cutucado a buscar. É como tentar lembrar o rosto de alguém e depois de alguns segundos de esforço, a imagem começa a aparecer com clareza. Esse mesmo exercício pode ser usado em contextos fora da sala de aula. Imagine alguém que trabalha num escritório de advocacia e precisa decorar pontos-chave de uma lei específica para uma audiência. Em vez de reler as páginas, ele reserva 1 minuto e escreve de cabeça o que recorda. Artigos, exceções, prazos. Pode sair incompleto, mas esse esforço inicial é o que cimenta o caminho. No dia seguinte, quando precisar argumentar, o resgate vira mais rápido. O segredo não é decorar palavra por palavra, mas fortalecer o hábito de puxar informações, em vez de apenas relê-las. Passando para o segundo pilar, a ligação criativa, aqui o jogo fica divertido. Nosso cérebro adora o inusitado, e é por isso que histórias estranhas grudam na memória com facilidade. Se você já se pegou lembrando de um comercial bizarro visto anos atrás, sabe do que eu estou falando. Vamos supor que você esteja aprendendo francês e precise guardar 2 palavras. Cheval, que significa cavalo, e pluie, que é chuva. Em vez de repetir, cheval é cavalo, pluie é chuva, crie uma imagem mental maluca. Um cavalo usando guarda-chuva, cantando na chuva, como se fosse um ator de cinema antigo. Essa cena absurda vai fixar a relação das palavras muito mais do que qualquer repetição monótona. A cada vez que pensar em cavalo e chuva, a cena engraçada vai aparecer, puxando junto o significado. Outro exemplo prático. Alguém que está se preparando para uma apresentação no trabalho e precisa memorizar 3 tópicos principais. Em vez de decorar a lista seca, cria uma história visual conectando os 3 pontos.
Suponha que os temas sejam inovação, cooperação e resultado. Ele pode imaginar um robô futurista, inovação, tentando montar um quebra-cabeça gigante junto com várias pessoas, cooperação. E ao final, todos erguem uma taça dourada, resultado. Essa narrativa visual, além de ser ridícula, ativa partes do cérebro ligadas à emoção e à imagem, o que multiplica a fixação. E o melhor, ninguém precisa saber da sua história maluca. Ela existe apenas para servir como gancho interno de memória. Agora, chegamos ao terceiro pilar, o descanso intencional. Essa talvez seja a etapa que as pessoas mais ignoram, porque vivemos num mundo acelerado, onde parar parece sinônimo de perder tempo. Mas é justamente nesse momento de silêncio que acontece a mágica da consolidação. Pensa numa atleta que treina a musculação. O crescimento não ocorre durante o exercício em si, mas no intervalo de recuperação. Com a memória, é a mesma coisa. O fortalecimento acontece quando o cérebro tem um espaço para reorganizar o que acabou de ser estimulado. Então, ao final do seu exercício de ativação e ligação, você simplesmente fecha os olhos, respira fundo e permite que a mente processe em segundo plano. Não precisa de música, não precisa de mantra, apenas pausa. Esses 120 segundos de silêncio valem mais do que 20 minutos de repetição automática. Para que você veja a força desse terceiro pilar, imagine uma jovem que está aprendendo violão. Ela estuda um acorde novo, faz o exercício de lembrar a posição de cada dedo, ativação rápida. Cria uma imagem mental engraçada para fixar o nome do acorde, ligação criativa, e em seguida, em vez de correr para outro acorde, ela simplesmente fecha os olhos e respira fundo por 2 minutos. Quando retorna ao instrumento, percebe que a lembrança da posição dos dedos vem com muito mais naturalidade. Isso não é sorte, é consolidação neurológica em ação. É nesse silêncio que as sinapses são reforçadas. E o mais interessante é que o método dos 5 minutos pode ser adaptado a qualquer área. Um cozinheiro pode usar para lembrar receitas, um médico pode usar para guardar sintomas e diagnósticos, um palestrante pode usar para memorizar discursos, um músico pode usar para decorar letras. Não há limite, porque a memória é um mecanismo universal. A diferença está na forma de acioná-la. E aqui está o detalhe. Quanto mais variada for a aplicação, mais treinado o seu cérebro fica para lembrar em diferentes contextos. É como se você estivesse praticando musculação, mas em vez de treinar apenas um músculo, você fortalecesse o corpo inteiro. Agora, quero te lançar um desafio simples e poderoso. Escolha um tema que você precisa aprender ou lembrar e aplique o método dos 5 minutos por 7 dias consecutivos. Pode ser qualquer coisa, desde nomes de colegas novos até fórmulas matemáticas, frases em outro idioma ou instruções de trabalho. Marque um horário fixo, como logo após o café da manhã ou antes de dormir, e faça o teste. Depois desses 7 dias, observe como o resgate se torna mais rápido e a confiança aumenta. Você vai se surpreender com o quanto a sua mente pode fazer quando é estimulada do jeito certo. E aqui entra um ponto importante. A memória não é apenas um recurso prático para provas ou tarefas. Ela é parte da sua identidade. Cada lembrança bem consolidada reforça quem você é, as histórias que você carrega, as habilidades que você desenvolve. Portanto, treinar sua memória é, em última análise, treinar a si mesmo para viver com mais clareza, confiança e presença. Imagine nunca mais depender tanto de rascunhos ou lembretes, mas confiar na sua própria mente. Esse é o impacto real desses 5 minutos. Antes de finalizar, quero fazer um convite diferente do habitual. Se você chegou até aqui, é sinal de que realmente se interessa por crescer e melhorar a sua forma de aprender. Então, que tal se inscrever no canal agora e acompanhar conteúdos que unem ciência,
prática e desenvolvimento pessoal de um jeito direto e aplicável. Mas quero propor algo além do simples me inscrevi, mas criar uma espécie de compromisso público com a comunidade. Se você disser, por exemplo, vou usar o método para aprender inglês, ou vou testar nas minhas reuniões de trabalho, isso não só vai te motivar, como também vai inspirar outras pessoas que lerem os comentários. No fundo, não é apenas sobre memória, é sobre criar uma rede de pessoas que estão treinando a mente juntas. E é por isso que a sua interação é tão importante. Agora me conta, qual será o primeiro teste do seu método dos 5 minutos?